Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à aula inaugural do curso A Arte da Autoliderança. Essa aula também é uma aula aberta para você que gostaria de conhecer um pouco mais sobre o objetivo do nosso curso, sobre o conteúdo do nosso curso e tudo aquilo que nós vamos discutir ao longo dessas 20 aulas do nosso curso A Arte da Autoliderança e uma aula bônus ao final. Antes da gente prosseguir, gostaria de me apresentar para você. Meu nome é Jefferson, eu sou doutor em engenharia com ênfase em gestão pela UF, também sou mestre em engenharia em gestão pela mesma universidade, sou um profissional de gerenciamento de projetos credenciado pelo PMI, sou especialista em gestão de pessoas pela Universidade Federal de Engenharia de Itajubá e sou teólogo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu sou ministro presbiteriano. Estou no ministério desde o ano de 2005, fui ordenado no ano de 2008, servi a primeira igreja presbiteriana de Itajubá por 8 anos, tive a oportunidade de servir a igreja presbiteriana do Barreto por 8 anos e agora estou aqui em São José dos Campos para plantar uma igreja presbiteriana em parceria com a igreja presbiteriana de Alphaville, pastoreada pelo reverendo Hilder. Para mim é um grande privilégio, uma alegria poder compartilhar esse curso com você. Esse é um sonho que eu acalentava no meu coração há muitos anos, há mais de 10 anos que eu estou engajado na formação acadêmica na área de administração e acredito que é um grande privilégio poder compartilhar com você aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que Deus tem me ensinado a respeito do exercício da liderança no contexto do ministério, no contexto do serviço cristão. Essa primeira aula é uma pergunta que é a seguinte: por que nós precisamos da autoliderança? E ao longo dessa aula nós vamos conversar então sobre esse cenário de alta periculosidade para os líderes cristãos. Pastores estão em perigo, afinal de contas. Nós vamos conversar sobre a insustentabilidade no ministério, esse cenário de sobrecarga, solidão, falta de resultados e sofrimento. Nós vamos conversar também sobre os efeitos danosos sobre o casamento e a família. Vamos conversar sobre esse desafio do momento, a arte da autoliderança, a necessidade dos líderes liderarem a si mesmos em primeiro lugar. E nós vamos, ao final dessa aula, ter uma visão geral do curso. Essa aula ela é basicamente a tentativa de responder à seguinte pergunta: nós, pastores, estamos em perigo? Se você é um líder na igreja local, seja você um pastor, titular ou auxiliar, um seminarista, um presbítero, um diácono, alguém que está profundamente envolvido no contexto do ministério, você diria que a sua saúde, a sua vida, sua família estão em risco devido ao seu envolvimento com o ministério? A maioria de nós teria uma resposta bastante assertiva e pronta para dar a essa pergunta, que é absolutamente não. Meu ministério não representa uma ameaça à minha saúde ou à integridade do meu casamento ou à saúde relacional da minha família. Mas e se nós estivermos vivendo a chamada síndrome do sapo fervido? Conta uma história de que um cientista tomou 2 panelas e 2 sapos. Na primeira panela, ele mergulhou o sapo na água e colocou aquela panela no fogo. E foi aumentando a temperatura aos poucos. Aquela água que estava fria passou a ficar morna, depois quente. E quando ela entrou num estado de ebulição, o sapo foi fervido ali dentro da panela sem se mover. O experimento mostrava que o sapo vinha regulando a sua temperatura corporal em relação ao ambiente externo e, por causa desse sistema, ele não foi percebendo o aumento da temperatura gradual e quando a água ferveu, aquele sapo ficou ali imobilizado, sendo cozido naquela panela. A outra panela, o cientista colocou para aumentar a temperatura e quando a água entrou em ponto de ebulição, ele jogou o segundo sapo lá dentro. Mas o segundo sapo, percebendo então a diferença de temperatura entre o ambiente e a panela, pulou rapidamente, salvando a sua própria vida.
A verdade é que existem muitas versões dessa história e nós sabemos que alguns experimentos foram feitos em laboratórios com sapos nos séculos 19 e 20. Mas provavelmente essa história ela é uma fábula, ela é aquela história que vai entrando no senso comum e que a gente vai repetindo e repetindo essa história. Mas ainda que essa história não seja muito embasada cientificamente e não reflita um experimento científico verdadeiro, ainda assim o ponto dessa história principal nos traz uma lição. A síndrome do sapo fervido é uma fábula moderna que fala a respeito do perigo de nós percebermos tarde demais mudanças que foram sendo desencadeadas pouco a pouco. No ano de 2020, por exemplo, a pandemia impôs sobre nós praticamente do dia para a noite uma série de mudanças. Os nossos hábitos eles foram quebrados, foram descontinuados. Nós sofremos essa ruptura tão drástica. Num dia nós estávamos indo para o nosso trabalho, no outro dia nós estávamos fazendo home office. Num dia nós estávamos simplesmente indo para a rua, praticando esportes, no outro dia nós estávamos reclusos nas nossas casas, saindo de casa o mínimo possível, utilizando máscaras. Então, quando essa mudança ela é repentina, ela acontece na forma de uma ruptura, nós a percebemos mais facilmente. No entanto, quando uma mudança ela vai sendo construída por meio de um processo intrincado e longo de pequenas articulações e mudanças, nós temos uma dificuldade maior de perceber essa mudança de cenário no longo prazo. Ou seja, quando um cenário vai mudando para pior gradualmente e nós não percebemos até ser tarde demais, esse é o ponto principal da chamada fábula do sapo fervido. Esses estudos que foram publicados, diversos estudos publicados nas últimas décadas deixam muito claro, sim, nós líderes cristãos estamos em perigo. E qual é a panela que vem esquentando pouco a pouco, vem esquentando constantemente, gradualmente, mas paulatinamente, a ponto de se tornar um perigo para nós? A panela é o ministério, que se torna a cada dia mais complexo, mais pesado, com uma demanda cada vez maior, com desafios cada vez maiores, levando muitos líderes cristãos a sucumbir debaixo da estafa, da depressão, da síndrome de burnout, impactando seus casamentos, a vida dos seus filhos, suas famílias. E eu vou compartilhar com você na sequência alguns dos estudos que trazem resultados evidentes mostrando esse novo cenário. A maioria deles são estudos feitos fora do Brasil. Alguns estudos refletem já uma realidade brasileira, uma realidade nacional. O primeiro estudo que eu gostaria de compartilhar com você foi realizado em 2003 e foi feito pelos pesquisadores London e Wiseman. Eles afirmaram que 75% dos clérigos entrevistados na sua pesquisa reportaram altos níveis de estresse no exercício de suas funções ministeriais. Essa amostra de London e Wiseman é grande e, no entanto, praticamente 3 a cada 4 entrevistados disseram, ou por meio do instrumento de pesquisa, eles demonstraram estar vivendo altos níveis de estresse no ministério. Esse número é bastante alarmante, ele é bastante preocupante. Em 2010, a Universidade de Duke publicou um resultado de um estudo que havia sido iniciado em 2007 com a participação de mais de 1.700 ministros metodistas da Carolina do Norte. E os resultados eles são chocantes. Os resultados dizem que quando esses ministros eles são comparados com pessoas do mesmo extrato de idade e da mesma localidade, da mesma região, aquelas pessoas, aqueles ministros, aqueles clérigos reportaram índices maiores de artrite, diabetes, hipertensão, asma e obesidade do que a média da população em geral que não estava envolvida diretamente na liderança do ministério. Em um artigo da New York Times, publicado em 2010, um artigo escrito pelo Paul Vitello, intitulado Dando uma pausa no trabalho do Senhor,
o colunista reporta esses níveis crescentes de obesidade, hipertensão e depressão entre os clérigos norte-americanos. No mesmo artigo, Paul Vitello diz que as tendências mostram um aumento do consumo de antidepressivos entre os clérigos e uma diminuição significativa da expectativa de vida entre os clérigos quando comparada à população da mesma região. Ou seja, esse artigo ele traz alguns dados muito alarmantes, muito preocupantes, mostrando uma perda considerável de qualidade de vida e de saúde dos clérigos quando comparados com o extrato normal da população. Dados apontam, dados recentes, muitos deles publicados pelo Instituto Francis Schaeffer, apontam que 45% dos pastores, praticamente 1 a cada 2, já experimentaram depressão ou passaram pela síndrome de burnout ao longo dos seus ministérios. Esse é um número absolutamente chocante. De cada 2 pastores, 1 passou pela depressão relacionada ao ministério e pela síndrome de burnout relacionada ao ministério. Pinheiro e Lippe, investigadores brasileiros, eles fizeram uma pesquisa sobre estresse ocupacional, estresse laboral entre pastores e pastoras metodistas e o resultado deles é o seguinte: 50% dos participantes apresentam alto nível de estresse e 64,5% má qualidade de vida no que tange a questão da saúde. Ou seja, essa realidade que parece às vezes distante de nós, esse surto de estafa, de estresse, de síndrome de burnout, de depressão e o aumento preocupante do número de suicídio entre os pastores norte-americanos na Europa e na Ásia não é somente uma tendência em terras estrangeiras, é algo que está acontecendo próximo de nós, no quintal da nossa casa. Provavelmente você conhece algum pastor, algum amigo que já esteve afastado ou que está afastado do ministério devido à depressão, devido à síndrome de burnout, devido à estafa. Talvez você mesmo já tenha passado por períodos de grande estafa ao longo do seu ministério. Tornou-se comum entre nós pastores discutirmos a síndrome de burnout, mas infelizmente cada vez mais se torna comum também o diagnóstico da síndrome de burnout entre ministros religiosos, entre líderes e pastores. Essa síndrome, ela se caracteriza como uma profunda exaustão relacionada ao trabalho, que leva a um quadro de depressão maior. E geralmente a síndrome de burnout, ela acomete pessoas que cuidam de pessoas, pessoas que estão diretamente envolvidas no cuidado de outras pessoas. Então, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde como psicólogos, por exemplo, professores, pastores, esse nicho de pessoas que cuidam de pessoas costuma sofrer bastante com os números elevados, as estatísticas elevadas de profissionais acometidos com a síndrome de burnout. Também tem sido comum nós vermos colegas lutando contra o vício em trabalho relacionado ao ministério. Nós temos visto a popularização desse termo workaholic, que é a mistura de 2 palavras, trabalho e alcoólatra em inglês, sugerindo a ideia de uma pessoa que tem uma compulsão por trabalho semelhante àquela do alcoólatra em relação à bebida. Existem pesquisas, especialmente essa pesquisa mais recente do Sterland, dizendo que líderes religiosos viciados em trabalho, eles têm um perfil em comum e aquilo que os une é essa característica de que eles abandonam suas famílias afetivamente. Eles destroem a sua própria saúde no processo do vício do trabalho, a ponto de entrarem em exaustão profunda, mas ao mesmo tempo eles não conseguem nem admitir o seu vício em trabalho, nem rever os seus hábitos de vício em trabalho. Seu trabalho tornou-se, nas palavras do autor, uma compulsão incontrolável, um vício vivo e destruidor. É interessante notarmos que nós, pastores, estamos entre os profissionais que têm as maiores jornadas de trabalho
na semana. Estatísticas apontam que os pastores trabalham frequentemente entre 60 a 70 horas ao longo de uma semana. E não necessariamente essas 70 horas são produtivas, são eficientes, são eficazes para resolver as demandas do ministério, mas são jornadas longas que acabam desvinculando, desconectando o líder religioso da sua família, dos seus filhos, do seu cônjuge e acaba afetando também, prejudicando enormemente a sua saúde. Esses dados parecem ser novos e parecem descortinar um cenário novo, mas não é verdade. Nós temos números reportando um surto crescente de depressão, estafa e burnout entre líderes cristãos desde a década de 70. Esse surto tem se mostrado como uma curva que, a princípio, era uma tendência leve em ascensão, mas que vem crescendo nos últimos anos. O resultado disso é que nós temos muito mais líderes abandonando os seus postos agora do que no passado. A Comissão de Pensões da PCUSA, em 2005, soltou um relatório dizendo que o número de ministros deixando o ministério nos primeiros 5 anos de ordenação quadruplicou em relação ao número estatístico de 1970. Ou seja, de 1970 até 2000, o número de pessoas, o número de ministros recém-ordenados que abandonavam os seus postos, ele cresceu assustadoramente década a década. O Instituto Lifeway e o Instituto Francis Schaeffer também reportam um número cada vez maior de jovens pastores abandonando seus postos devido a estafa, depressão, ansiedade, burnout e muitas outras comorbidades associadas ao ministério. Eu quero compartilhar com você uma história de vida. Ao longo do nosso curso nós vamos contar muitas histórias de vida. As histórias de vida são histórias reais, histórias com as quais eu tive contato. Os dados das pessoas, obviamente, são preservados, mas são histórias que nos ajudam a refletir e a pensar sobre os rumos do meu ministério, os rumos da minha prática ministerial, do meu casamento, da minha família, da maneira como eu tenho lidado com a minha saúde, com o meu tempo, com as minhas prioridades e com o meu ministério no embrólio do desenvolvimento da minha vida como um todo. Nessa história de vida, recentemente eu fui tomar um café com um colega de ministério e eu o conheci nos primeiros anos da sua formação para o ministério. Ele era, como a maioria de nós, um jovem seminarista muito empolgado, cheio de sonhos, com uma visão para o futuro, com um desejo de ser uma bênção, de construir um ministério vibrante, de edificar uma igreja que fosse viva, empolgante. E, no entanto, apesar de todos esses projetos, apesar de todos esses sonhos, apesar de todo esse gás, de toda essa paixão, naquele exato momento, aquele colega estava afastado do ministério, diagnosticado com síndrome de burnout. Ele havia sido diagnosticado no meio do ano e, naquele momento, ele estava passando certamente pelo cenário, pelo momento mais difícil da sua vida. Sua esposa e seus filhos estavam sofrendo. Ele havia perdido completamente a vontade de voltar ao ministério. Sua igreja estava à deriva e todos estavam experimentando um enorme sofrimento. A igreja havia perdido seu pastor no meio do ano, incapaz de proceder então uma transição pastoral bem planejada ou bem pensada. Ela ficou se sentindo perdida, à deriva, sem saber direito como ajudar o seu pastor, sem saber como reagir diante de todo aquele quadro. Ele havia caído num colapso emocional dramático, encerrado no seu quarto durante dias, incapaz de se comunicar até mesmo com os seus filhos, incapaz talvez de estabelecer uma conversa com a esposa naqueles dias, choroso, deprimido, fechado no seu quarto, com as cortinas fechadas, no escuro do seu quarto, pelo menos 8 dias, a família sem saber o que estava acontecendo, as pessoas da igreja preocupadas numa mobilização, mas ao mesmo tempo sem saber o que estava acontecendo com o seu pastor amado. Aquilo havia gerado uma ferida profunda naquela comunidade, uma ferida ainda mais profunda no peito dos filhos daquele amigo pastor, e a esposa estava agora totalmente sobrecarregada e também começando a demonstrar alguns sinais de depressão.
Essa história é muito triste. E quando eu encontrei com esse amigo, eu voltei para casa muito pensativo, muito reflexivo. Voltei muito introspectivo, muito preocupado. Mas comecei a me lembrar de que eu também passei por momentos muitíssimo difíceis no ministério. Vários momentos no ministério nos quais eu estive à beira de um colapso emocional, um colapso físico, um colapso espiritual. Eu me lembro de que no último ano do seminário eu estava escrevendo a monografia, me preparando para os exames do presbitério para a ordenação. E então, naquele ritmo de trabalho, trabalhar na igreja no final de semana, viajar todo final de semana, estudar para as provas, escrever na monografia, no meio de todo aquele frenesi, eu fui perdendo o equilíbrio e quando eu percebi já era tarde demais. Eu estava num momento imunodeprimido, com meu sistema imunológico em baixa, e então começou assim, um dia pela manhã comecei a sentir uma dor terrível nas costas, uma coisa assim incômoda. Então eu tive que ir ao médico, ele disse que eu estava com herpes zoster, é um tipo de herpes que fica assim ali sorrateira no nosso organismo esperando um momento de depressão do nosso sistema imunológico. E agora eu precisava lidar com a herpes zoster no momento em que eu precisava entregar a minha monografia, eu precisava permanecer horas sentado escrevendo, no entanto não conseguia encostar na cadeira. Foram meses absolutamente difíceis, dolorosos, momentos assim de muito desânimo, de muita angústia. E eu vivi anos muito difíceis também nos primeiros anos do ministério. A gente sai do seminário e a gente acha que o pior já passou. A verdade é que o ministério ele é um desafio constante, ele é um desafio a cada dia, a cada semana. Nós somos desafiados, nós somos acossados pelas grandes, enormes, importantes e constantes demandas da igreja local. Então, nos primeiros anos do ministério, eu me sentia constantemente perdido na rotina, sem saber como estruturar o meu trabalho, trabalhando excessivamente, alongando muito a minha jornada de trabalho para dar conta de tudo que precisava ser feito. Mas em muitas horas do dia eu me sentia improdutivo e confuso. E foi justamente nesse período de grande sofrimento que eu procurei respostas, ferramentas, técnicas na academia de administração para que eu pudesse lidar com a complexidade do ministério. Mas chega de falar um pouco sobre mim. Eu quero ouvir sobre você. E você. E você. E você que me acompanhou nesse vídeo aqui, até agora, 20 e poucos minutos. Como está o seu ministério? Como está o seu casamento? Como está a sua saúde? Como está o seu coração? Em relação àquele cara que entrou no seminário, em relação àquela líder que começou a sua jornada ministerial lá atrás, em comparação àquela pessoa que Deus chamou anos atrás, como você está? Como está o seu ânimo? Como estão os seus sonhos? Como está o seu coração? E você? Eu te pergunto, e você? Eu gostaria de te desafiar a um período de reflexão, de autoanálise, de autoavaliação. Eu estou disponibilizando para você 2 instrumentos gratuitos que vão estar dispostos tanto aqui na descrição desse vídeo, no nosso canal do YouTube, quanto no meu site jeffersonalvarenga.com. O primeiro instrumento, ele avalia o risco de burnout. Ele é um instrumento clássico utilizado na avaliação de risco de burnout para pessoas que atuam na área da enfermagem, mas ele foi adaptado para ser significativo para você que está envolvido no ministério. O segundo instrumento, ele avalia o nível de estresse e ele também foi adaptado para a realidade do ministério. Ambos os instrumentos propõem um resultado, eles propõem um número que faz uma indexação do risco de burnout para você e para mim e ao mesmo tempo do nível de estresse ministerial para você e para mim. Então acesse esses instrumentos, dedique ali, você vai gastar alguma coisa em torno de 7 minutos para cada instrumento e aproveite para fazer uma reflexão pessoal, aproveite para fazer uma reflexão sobre como você está indo
como você está se desenvolvendo ao longo desses anos de ministério e como é o seu momento. Em 2020 nós tivemos um ano muitíssimo desafiador, um ano que nos impôs desafios gigantescos, nos impôs uma transição abrupta, uma ruptura profunda na maneira como nós vínhamos fazendo as coisas. E muitos de nós nos vimos totalmente sobrecarregados, nos vimos sem a nossa equipe, nos vimos diante de uma câmera no final de semana, tentando gravar, improvisar e publicar, fazer uma live. Muitos pastores adoeceram em 2020. Muitos pastores caíram vítimas da síndrome de burnout em 2020. Muitos pastores tiveram a sua saúde, o seu sono roubados pela ansiedade excruciante dos dias incertos do ano de 2021. Então eu pergunto, como está você? E eu convido você para esse período de autoavaliação. Eu convido você para esse período de autoanálise, de investigação, de olhar para dentro e perceber como você está. Como está a sua saúde emocional, física, espiritual, como está a sua saúde relacional dentro do seu casamento, dentro da sua família. Então, por que nós precisamos da autoliderança? Nós precisamos da autoliderança para desenvolver, nós precisamos desenvolver a autoliderança para lidar com a complexidade crescente do ministério e servirmos a Deus e as pessoas com grande excelência, mas também com sustentabilidade ministerial. Vou falar um pouquinho mais à frente sobre o que é sustentabilidade ministerial, mas por hora, a sustentabilidade ministerial é o conceito de sustentabilidade como nós o vimos sendo desenvolvido desde a década de 70 até agora. Essa sustentabilidade que é prover para as necessidades do agora sem comprometer as possibilidades do futuro. Então, sustentabilidade ministerial é fazer ministério de uma determinada maneira agora, num determinado ritmo agora, que não impeça você de continuar servindo no ministério no futuro. Então, um dos propósitos essenciais, um dos alvos mais almejados aqui no nosso curso, a Arte da Autoliderança, é ajudar você a desenvolver, ao mesmo tempo, uma grande excelência ministerial, para que você continue sendo excelente no que você faz, ainda melhor, ainda mais produtivo, ainda mais eficiente, ainda mais eficaz, mas também com grande equilíbrio e sustentabilidade ministerial. Nós temos uma aula inteira falando apenas sobre a autoliderança como um ato de equilíbrio, de autocuidado para possibilitar a sustentabilidade ministerial. Mas o que é a autoliderança, então? O grande desafio do momento é entendermos que nós precisamos liderar a nós mesmos antes de liderarmos os outros. Daniel Goleman fala sobre esse desafio da intraliderança, ou seja, da liderança interior. O desafio de nós sermos, em primeiro lugar, o líder de nós mesmos, de nós nos responsabilizarmos pela maneira como nós organizamos, estruturamos, dirigimos, organizamos e executamos o nosso trabalho, tanto no nível diário, quanto no nível semanal, quanto no nível de longo prazo. Então existe sim o desafio de nós desenvolvermos, nós líderes cristãos, desenvolvermos uma nova mentalidade a respeito da estruturação do nosso trabalho e novas práticas para lidar com a complexidade e a demanda crescentes do trabalho no ministério. A sustentabilidade, como eu disse, a sustentabilidade ela foi definida num documento muito importante de uma comissão da ONU, que ficou conhecido na história como o relatório Brundtland, porque a pessoa que fez a relatoria dessa comissão tinha esse sobrenome. Então, o relatório, Brundtland, diz que sustentabilidade é prover por presente sem ameaçar o futuro. Então, como é que você pode fazer ministério hoje sem que você ameace, ao mesmo tempo, o futuro do seu ministério? Como fazer ministério agora, de tal maneira que você continue fazendo o ministério no futuro? Então, sustentabilidade ministerial é fazer ministério agora, sem comprometer o ministério no futuro. Eu gostaria de lembrar você da história desse cara que eu admiro muitíssimo, esse reconstrutor de muros chamado Neemias. Neemias, como você se lembra no início do livro, ele tem uma percepção
de um chamado de Deus para que ele deixe o conforto de onde ele está, o copeiro do rei, uma posição elevadíssima naquela estrutura social daquele tempo, para ir até Jerusalém, que estava decadente, empobrecida, desprotegida, para ali reedificar o muro e iniciar um novo tempo naquela cidade e no povo de Judá que havia voltado do cativeiro babilônico. E então ele vai para Jerusalém, as coisas começam a dar certo, ele conversa com os líderes da cidade, ele faz uma revisão do muro, mas você se lembra de que no exato momento em que ele colocou mãos à obra, de que de fato aquelas pessoas começaram a reconstruir o muro, vieram uma enormidade de dificuldades, de empecilhos, de inimigos, de opositores, tentando desanimá-los, tentando dissuadi-los de reconstruir aquele muro. Você se lembra de que Neemias foi acossado por muitas dificuldades, foi espremido por muitas adversidades no período no qual ele reconstruía o muro com aqueles que estavam junto a ele naquela grande empreitada. A grande questão é, e se Neemias tivesse abandonado o barco devido às pressões da reconstrução do muro? E se ele tivesse desistido no meio do caminho? E se ele tivesse dado as costas e dito assim, cara, eu não aguento, eu simplesmente entrei aqui numa estafa, eu simplesmente, eu jogo a toalha, eu não aguento mais. A grande questão é que, da mesma maneira como Deus chamou Neemias para ser uma bênção na vida daquelas pessoas, Deus nos chamou para ser uma bênção na vida das pessoas às quais Ele nos enviou para servir. E todas as vezes que um líder cristão abandona o seu posto, ou é forçado a fazê-lo, porque caiu em depressão, porque ficou vitimado pela síndrome de burnout, porque entrou numa estafa, todas as vezes que ele precisa se afastar desse lugar, pessoas deixam de ser ministradas, discipuladas, curadas, cuidadas e abençoadas. E se você for impedido de continuar servindo a sua comunidade? E se você for impedido de continuar amando e caminhando com esse povo que Deus colocou sob o seu cajado, a sua liderança, esse que é o seu povo? Então, o nosso objetivo ao longo desse curso é desenvolver hábitos de autoliderança para definir, organizar e executar o trabalho de forma eficaz, gerando grande sustentabilidade ministerial. O meu desejo é equipar você, capacitar você, treinar você com técnicas, ferramentas, teorias, métodos, para que você possa ter uma nova concepção do seu trabalho, desenvolver novos processos na estruturação do seu trabalho e rotinizar esses processos para que você possa alavancar o desenvolvimento de novos hábitos de autoliderança, para gerar maior eficiência, maior eficácia, maior produtividade, com um menor consumo de energia e, ao mesmo tempo, impulsionando um maior equilíbrio, maior sustentabilidade ministerial. O nosso conteúdo ele fica disposto, então, ao longo de um desenvolvimento que nós, no nosso curso, faremos uma breve introdução. Nós vamos falar sobre os elementos fundamentais da autoliderança e os níveis de trabalho, os níveis de autoliderança. Depois nós vamos estruturar uma porção mais prática, desenvolvendo 2 sistemas. Um para que nós possamos ser o mais eficazes possível no nível do dia, com um plano diário e todas as táticas de execução diária eficaz. E num segundo momento nós vamos subir esse nível de autoliderança para o nível tático. E nós vamos então aprender táticas de execução eficaz e de planejamento eficaz no nível da semana. Nós vamos usar aqui alguns métodos muito conhecidos, como o método GTD do David Allen, por exemplo, o método DARE do Matt Perman. Nós vamos usar grande parte do referencial de Stephen Covey. Nós vamos usar outros livros e outras técnicas e outras táticas para encorpar aquilo que será o seu sistema. O meu desejo é que você possa pegar alguns elementos que mais se adequam ao seu contexto, ao seu temperamento, aos seus dons, aplicá-los, testá-los, aprimorá-los, uni-los num todo coerente e forjar aquilo que será o seu
sistema. Aquilo que funciona para você, aquilo que funciona no seu ciclo circadiano, aquilo que funciona no seu contexto, aquilo que funciona no exercício do seu temperamento, dos seus dons, aquilo que talvez só funcione para você. Mas a autoliderança é uma arte que não pode ser replicada, ela não pode ser clonada. Todos nós precisamos descobrir esse mistério que significa ser o líder de si mesmo. Todos nós precisamos nos envolver com esse desafio de reconhecer que a primeira pessoa que nós temos que liderar somos nós mesmos. E isso começa por meio dessas práticas básicas e essenciais de autoliderança no nível do dia e no nível da semana. Na próxima aula, na aula de número 2 do curso A Arte da Autoliderança, nós vamos falar um pouquinho sobre o que mudou com a era do conhecimento. Eu vou falar um pouquinho para você sobre a era agrícola de produção, a era industrial e a era do conhecimento. E por que Peter Drucker afirmou que o trabalho do conhecimento é diferente dos trabalhos anteriores e que o trabalhador do conhecimento ele é confrontado com dificuldades que as outras gerações não conheceram. Nós vamos falar então sobre essa natureza do trabalho do conhecimento, o trabalho indefinido, fluido e ilimitado. Nós vamos falar também desse novo cenário do trabalho do conhecimento, esse cenário de uma comunicação ilimitada e complexidade organizacional. Nós vamos falar também sobre os desafios relacionados à multiplicação de papéis e tarefas nas organizações atuais e vamos conversar um pouquinho sobre as implicações de todas essas realidades para o exercício do ministério. Eu gostaria, se você chegou até o final dessa aula inaugural, dessa aula aberta do nosso curso A Arte da Autoliderança, se você tem alguma dúvida, acesse o nosso site, jeffersonalvarenga.com. Na aba Curso EAD você vai saber um pouco mais. Nós temos ali, para quem é esse curso, nós temos várias dúvidas. Eu mostro ali também todo o conteúdo das 21 aulas desse curso. Tudo que nós vamos aprender juntos ao longo dessas 21 aulas. E eu explico também para você as diferenças entre os 3 diferentes modos de você se engajar nesse curso. O modo básico, no qual você tem acesso às aulas online, numa plataforma de ensino muito completa e muito eficaz. No modo Pro, você tem acesso às aulas online e você se encontra também semanalmente comigo e com um grupo de até 10 pessoas para que nós possamos aprender juntos e naquele encontro nós possamos desenvolver, aplicar, discutir e continuar o aprendizado em comunidade num encontro online semanal comigo e com um grupo de até 10 pessoas, 1 hora por semana. E no modo coach, eu me engajo com você, só com você, num tempo semanal de encontro online para que eu possa compreender e atender às suas particularidades, as suas necessidades. Então não deixe de passar pelo nosso site, não deixe de passar pelas nossas mídias sociais e pelo nosso canal do YouTube para que nós possamos continuar esse papo. Eu vou ter grande alegria e grande prazer de desenvolver esse diálogo com você. Minha oração é que Deus possa abençoar a sua vida e eu mal posso esperar para te encontrar na próxima aula. Então, até lá.